Olá, mais uma vez saúdo a todos que estão conectados conosco neste momento de culto, pela página do Facebook e também pelo canal do YouTube da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Muito bem-vindos todos para o culto. Ontem, dia 31 de outubro, lembramos mais uma vez o aniversário da Reforma Luterana, o aniversário de número 503. E esta é a razão também porque hoje nós temos os paramentos festivos no altar que lembram esta data. E amanhã, dia 2 de novembro, vamos mais uma vez lembrar o dia de finados. Lembrar também com carinho e com gratidão a Deus dos 22 irmãos e irmãs na fé de nossa congregação, que foram chamados por Deus para a glória celestial desde o dia de finados do ano passado até o dia de hoje. De quem podemos receber consolo e esperança na morte, senão daquele que morreu e ressuscitou e então garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De quem podemos receber consolo e esperança, senão daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Que estas palavras fiquem em nossos corações, neste momento de culto e em todo o nosso viver. Convido você para invocarmos o nome do nosso Deus neste momento de culto. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das palavras do Salmo 43, eu quero ler os versos 3 a 5. É uma oração. O salmista suplica: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido você para fazermos confissão de nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, muitas coisas nos perturbam e nos deixam abatidos. As preocupações aumentam também nesse tempo de pandemia. Como será o amanhã? Estará tudo bem comigo e com a minha família? Terei condições de enfrentar todas as situações que se colocam diante de mim? Somos pecadores, somos fracos e por isso nos abatemos e andamos cansados e sobrecarregados. Só Tu, ó bom Deus e Pai, podes nos aliviar e nos confortar. Por isso, diante de Ti, confessamos os nossos pecados e suplicamos: dá-nos o Teu perdão, dá-nos a Tua paz. Por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Irmãs e irmãos, o nosso Deus gracioso garante: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aos que buscam a Deus em sincero arrependimento, Deus garante: teus pecados estão perdoados, vive em paz. Por isso, em nome de Jesus e por sua ordem, como ministro da sua palavra, eu posso entregar o perdão a você e dizer: teus pecados estão perdoados, vive em paz. E eu o faço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez lhe convido a agir e a reagir no seu dia a dia, conforme as palavras do salmista que disse, que perguntou e depois afirmou:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Agora convido a todos para acompanharem a história bíblica e a mensagem para as crianças, que é também uma mensagem para todos nós. Acompanhem. Olá, crianças! Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um momento da Escola Bíblica. Hoje estamos no culto para louvar e agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos que recebemos. Mas sabemos que tem muitas pessoas que dão prioridades para outras atividades e acabam se afastando dos ensinamentos e da palavra de Deus. A história de hoje, Elias e os profetas de Baal, justamente fala sobre o afastamento do povo dos ensinamentos de Deus. O povo de Deus teve vários reis, alguns muito maus. O rei Acabe foi um dos piores. Ele e sua esposa Jezabel adoravam o falso deus Baal. Jezabel convenceu o povo de Israel a adorar o falso deus e, por causa dos pecados deles, Deus não deixou chover por mais de 3 anos na terra onde moravam. Nem plantas cresciam, nem animais sobreviviam sem água. Muitas pessoas começaram a passar fome por causa da seca. Então Deus achou que era momento de chover novamente e resolveu enviar Elias para conversar com o rei Acabe. Apesar do medo de ir conversar com Acabe, Elias estava confiante, pois sabia que o Senhor Deus o acompanhava. Disse Elias para Acabe: Você desobedeceu a Deus e adorou a Baal. Chame todo o povo, também os profetas que adoram Baal, para me encontrarem no Monte Carmelo. Eu vou provar quem é o Deus verdadeiro. Todos se reuniram na montanha, e então Elias falou ao povo: Até quando vão ficar em dúvida sobre qual Deus adorar? Decidam-se. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal for bem-sucedido hoje, sigam a ele. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal para descobrirem quem era o verdadeiro Deus. Vocês, profetas de Baal, vão construir um altar de pedras, com lenha e por cima colocar um animal. E eu também farei um altar igual. Então vamos orar, cada um para o Deus em quem acredita, pedindo que mande fogo para queimar o altar. O Deus que fizer cair fogo do céu para queimar o sacrifício será o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram os primeiros a construir o altar e oraram a Baal durante toda a manhã e toda a tarde, mas nada aconteceu. Elias, então, construiu um altar igual, mas ainda fez uma vala ao redor do altar e derramou água até que a vala ficasse cheia. Então Elias orou a Deus, e no mesmo momento fogo caiu do céu e queimou o sacrifício, e até a água da vala secou com o fogo. Quando o povo viu isso, caíram de joelhos e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Logo mais, muitas nuvens cobriram o céu e choveu novamente. Vocês viram? Elias foi um profeta corajoso, porque ele confiava inteiramente no poder de Deus, o Senhor. Vamos nós também colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque só Ele pode nos dar o que tem de mais precioso, que é perdão dos pecados e a vida eterna através de Jesus Cristo. Para concluir, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, ajuda-nos a amar, servir e confiar somente em Ti. Escuta e atende a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Minha saudação a todos vocês conectados para esse momento de culto.
em que estamos sempre em torno da palavra de Deus e literalmente agora queremos ler a Escritura Sagrada. Há pouco vocês acompanharam aí a história para as crianças e para todos nós envolvendo o profeta Elias e agora queremos ler o trecho do livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 12. Assim está escrito na palavra bíblica. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visões e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças ou líderes de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças, os seus líderes, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Essas palavras indicadas para a leitura do Antigo Testamento, hoje nós estamos no 22º domingo após Pentecostes, mas percebe-se nesta palavra de Miqueias uma palavra forte de reforma também da proclamação religiosa, sendo que nesse último dia 31, dia de ontem, 31 de outubro, nós comemoramos a reforma luterana, que também tem esse aspecto profético. E agora queremos ler também o texto do Santo Evangelho, indicado para esse final de semana. Nas palavras do evangelista Mateus, escritas por Mateus, no capítulo 23, queremos ler os 12 primeiros versículos. Mateus 23, versículo 1 ao 12. Assim está escrito: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui é Jesus criticando líderes religiosos de sua época. E aí Jesus continua dizendo: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, que eram símbolos que eles usavam nas vestimentas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Aí Jesus diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus.
Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa então, as palavras bíblicas do Santo Evangelho, palavras fortes de Jesus, também indicando uma reforma na maneira de agir, especialmente na estrutura religiosa. Dizia ele, ouvi o que eles dizem quando falam da palavra bíblica, mas não aquilo que eles fazem em suas posturas e estruturas. Interessante para essa época. Quero convidá-los agora a confessarmos nossa fé. A maioria das vezes, em nossos cultos, usamos o credo apostólico. Hoje, lembrando então desta obra em torno da igreja cristã, como a reforma, queremos lembrar da ação do Espírito Santo, usando as palavras de explicação do doutor Martim Lutero sobre a terceira parte do credo apostólico, que é da santificação. Assim, dizemos estas palavras que vocês também podem acompanhar aqui ao lado. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Que de fato assim seja também na nossa fé e na ação ativa do Espírito Santo em nossas vidas. Em preparação à mensagem, à pregação e à reflexão sobre as leituras bíblicas, que será feita pelo pastor Reinaldo, queremos cantar, acompanhar o hino que foi oficial na comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana, preparado pelo Paulo Winterle, e ele tem como título Meu Senhor, Tu me deste. São letras, palavras, versos cantados que lembram então esse legado que temos, essa herança que temos da reforma da Igreja Cristã, da Reforma Luterana. Acompanhemos essa canção. Como
Irmãs e irmãos, vocês sabem e acompanham, religiões existem muitas no mundo todo, religiões cristãs e religiões não cristãs. Popularmente entende-se por religião uma organização religiosa que tem uma estrutura doutrinária, que tem costumes, práticas e doutrinas definidas. Mas vamos ficar apenas com as religiões cristãs. Tanto aqui no Brasil como no mundo todo, nós observamos que há religiões cristãs muito fortes, muito bem estruturadas, muito bem organizadas, que se tornaram verdadeiras potências, até potências econômicas, que têm templos magníficos, templos majestosos que acolhem milhares de pessoas. Mas há também religiões que se estabelecem em pequenas salas alugadas ou até em garagens, com pequeno grupo de seguidores. E atrás das religiões há também líderes, pastores, mestres, bispos, presbíteros, apóstolos, missionários e muitos outros títulos, ou seja, pessoas de destaque dentro e fora das religiões. Até bancadas religiosas podem ser vistas no meio político. E no meio de todas as estruturas e organizações religiosas, Jesus Cristo e o seu Evangelho podem ficar completamente perdidos e esquecidos. Afinal, religião em nossos dias também dá status, confere poder e autoridade para pessoas. E por tudo isso, irmãs e irmãos, religião pode libertar as pessoas, mas também pode escravizá-las. Por tudo isso, a religião pode proporcionar consolo para as pessoas, mas também pode oprimi-las e sobrecarregá-las. Através de Moisés, Deus deu a sua lei ao povo de Israel para que todos aprendessem a amar a Deus e amar ao próximo. Porém, os santos mandamentos de Deus, com o passar do tempo, foram sendo relegados, esquecidos e substituídos até por uma série de leis, de regras, de cerimônias e de exigências estabelecidas pelos próprios líderes espirituais do povo de Israel, especialmente os escribas e os fariseus mencionados no evangelho deste dia. Os escribas eram aqueles que, entre outras coisas, faziam cópias da Escritura Sagrada, escreviam o texto sagrado, portanto eram conhecedores do mandamento, da lei e da vontade de Deus. Os fariseus, por sua vez, eram, dentro da estrutura religiosa do povo de Israel, um grupo que se caracterizava pelo zelo no cumprimento de todas as leis, cerimônias e regras. Eram verdadeiros policiais do cumprimento da lei. Observando o quadro religioso dos seus dias, com tristeza e até com indignação, Jesus reagiu dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, eles passaram a legislar, eles passaram a estabelecer as leis. E Jesus continuou: eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos outros, porém eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, os líderes religiosos do povo de Israel oprimiam e escravizavam o povo com leis, com exigências, com obrigações. Por outro lado, na condição de líderes e guias espirituais, eles também buscavam status, buscavam reconhecimento, buscavam vantagens,
Não sou eu que o digo, o próprio Jesus o disse. Praticam suas obras com o fim de serem vistos pelos outros e ainda gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, gostam das saudações nas praças e de serem chamados de mestre, ou seja, status. Observaram como pessoas também podem se utilizar da religião para benefícios próprios? Por essas e outras, religião também pode escravizar em vez de libertar. Mais ou menos 1500 anos depois, na Idade Média, a realidade religiosa não era nada diferente daquela que Jesus viu. A religião da época apresentava um Deus vingador, um Deus que castigava com a morte e com o inferno. Estas ameaças eram despejadas sobre o povo e o medo de Deus aumentava entre as pessoas. Em resumo, a estrutura religiosa da época é que ditava as regras. Jesus e o seu evangelho foram deixados de lado e estavam completamente esquecidos. A religião se resumia em cumprir exigências, cumprir regras, fazer votos, fazer promessas, fazer ofertas para tentar desta maneira escapar da ira e do castigo de Deus. E em meio a tudo isso, as carências e as provações do povo aumentavam e o povo sofria sem consolo. Pois foi nesse contexto que Deus levantou Martinho Lutero e muitos outros para restaurar o Evangelho e para devolver esperança e conforto e paz espiritual para as pessoas. Pois isso nós lembramos ontem, dia 31 de outubro. E nós lembramos os 503 anos daquele 31 de outubro de 1517, em que Martinho Lutero, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, afixou as chamadas 95 teses na porta da igreja do castelo. Eram 95 afirmações extraídas da palavra de Deus, da Escritura, extraídas do Evangelho, e que foram o ponto de partida para um grande debate que depois culminou no movimento da Reforma Luterana. Mas falamos tanto de religião, afinal, o que é religião? Há diferentes explicações sobre o nome, sobre a origem e o significado da palavra religião. Particularmente, eu gosto de entender religião a partir do verbo religar. Para mim, religião religa. E ela precisa religar o que está separado. Ou seja, a religião precisa religar o ser humano ao santo e justo Deus. Esta é a função da religião. Sabem por quê? Porque após serem criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, vencidos pela tentação do inimigo Satanás, pensaram até que podiam fazer suas próprias leis. Pensaram que eram iguais a Deus, pois esta foi a promessa de Satanás. Se vocês comerem da árvore que está no meio do jardim, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Querer ser como Deus ou querer ser Deus, querer estabelecer as próprias regras, a própria conduta, os próprios princípios e as próprias doutrinas, esta sempre foi e continua sendo a grande tentação do ser humano. Pois foi exatamente aí que aconteceu a queda, o desastre. E o pecado entrou no mundo, e entrou na vida de Adão e Eva, e entrou na vida de todos os seres humanos, conforme nos explica o apóstolo na carta aos Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E caído na própria desgraça, o ser humano não consegue voltar para Deus. Alguém precisa religá-lo com Deus. Alguém precisa reaproximá-lo. E isso só Jesus, o descendente da mulher, prometido no momento da queda em pecado, só Jesus, com sua morte e vitoriosa ressurreição, cumpriu as exigências de Deus e agora pode religar o ser humano de Deus. Ou seja, irmãs e irmãos, Jesus é a religião. Jesus é a religião verdadeira. O cumprimento de leis, o cumprimento de regras e de exigências, os muitos votos e sacrifícios que o ser humano faz, as bonitas obras que ele considera meritórias, nada disso é capaz de religar ou de reaproximar o ser humano do santo e justo Deus. Somente o santo e precioso sangue de Jesus, derramado na cruz, é que nos livra do pecado, da ira e do castigo de Deus, nos purifica do pecado, nos livra da ira e do castigo de Deus, conforme escreve o apóstolo João. Nos dias de Lutero, a exemplo do que também vivemos hoje, as epidemias amedrontavam as pessoas. E aquele medo de um Deus que castiga com a morte e o inferno crescia e aumentava. Faltava consolo, faltava mensagem de esperança, faltava Jesus. E a reforma luterana devolveu Jesus para as pessoas, porque só em Jesus é que nós temos um Deus gracioso, que acolhe o pecador. Só em Jesus temos esperança e a garantia da vida eterna. Só em Jesus a religião ganha sentido, porque só em Jesus, ou melhor, só Jesus, nos reconcilia e nos religa com o Pai. Ele mesmo garantiu: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também as epístolas confirmam isto. Paulo escreve a Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempo oportuno. E no dia de amanhã, dia 2 de novembro, é o dia de finados. A data nos lembra que a morte nos ronda, e ronda a todos, e não só no tempo de pandemias. Aqui na nossa comunidade Cristo, desde o dia de finados do ano passado até o dia de hoje, 22 irmãos e irmãs na fé foram levados por Deus para a glória eterna. E nós queremos hoje nos lembrar deles, com gratidão a Deus, também com consolo, com alegria e esperança. Só Jesus pode acalmar o coração humano, só Jesus pode dar esperança ao ser humano diante da morte. Só Ele que morreu e ressuscitou pode garantir: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Estas palavras Jesus disse para Marta, a irmã de Lázaro, e então perguntou: crês isto? Você acredita nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida? E todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente? Esta é tua convicção e tua esperança? Irmãs e irmãos, dentro de um contexto religioso, de certa forma, confuso e difícil, precisamos reavivar a convicção e a certeza de que Jesus é a religião verdadeira. Quem tem Jesus tem a vida,
Pensa sobre isso. Religiões que não têm Jesus também fazem coisas muito boas e muito importantes neste mundo, porém não religam o ser humano com o Pai. Isto pertence só a Jesus, que garante, conforme escrito na Bíblia, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá a vida. Mas sobre ele sim, permanecem a ira e o castigo de Deus. Quem tem Jesus tem a vida, mas quem não confia em Jesus, sobre este sim, permanece a ira e o castigo de Deus. E eu quero concluir este momento lembrando aquela palavra de Jesus, conforme João 14, quando ele disse: não se perturbem. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus voltará para nos receber. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que linda surpresa nos aguarda? Jesus irá nos receber para estarmos onde Ele está. Que expectativa maravilhosa! É claro que enquanto aqui vivemos, nos servem as palavras do salmista, que pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Jesus. Confia, eu ainda o louvarei nesta vida e me alegrarei naquele dia maravilhoso em que Ele me receberá. Amém. Agora quero convidar todos para cantarmos este lindo hino, que é uma oração, hino 298 do Inário Luterano: fortalece a tua igreja. Santifica, purifica, vivifica a tua igreja. Que Deus Espírito Santo reavive e nos mostre a palavra de Deus. Que nós não nos percamos em meio a estruturas, regras e leis, mas para que a viva palavra de Deus nos vivifique, nos santifique para uma vida agradável a Deus, uma vida conforme lembrou o salmista, e que também com alegria possamos sempre render culto, louvores, gratidão e também trazer ofertas ao nosso Deus. Cantemos. Salvador, dai tu
É costume aqui em nossa comunidade Cristo de Porto Alegre, na data ou no culto mais próximo do dia de finados, lembrarmos daqueles irmãos e irmãs que no decorrer do último ano foram chamados por Deus para a glória celestial. Por isso eu quero agora, com toda a simplicidade, mas também, por que não dizer, com toda a solenidade, mencionar o nome destes irmãos e irmãs que foram transferidos para a glória celestial neste último ano. Porém, antes disto, eu quero citar uma poesia que exatamente fala desta saudade, desta ausência das pessoas falecidas. E esta poesia foi composta por nossa irmã Rose Lang, que também há anos passados perdeu o seu esposo e ainda sente e vive esta saudade. Vamos ouvir. Consola o meu coração, Senhor da graça, do amor e perdão, pois sinto-me aflito, a saudade bateu do meu ente querido, a morte venceu. Saudade é dor que oprime o meu ser, sacode a minha alma, me impede de ver sentido nas coisas que antes amava, que era a alegria que a vida mostrava. Reergue, Jesus, minha vida, meu ser, na cruz venceste da morte o poder. Imprime a esperança no meu coração de haver reencontro na tua mansão. A promessa é dada por quem tem poder. Saudade no céu não havemos de ter. Só alegria e louvor ao Deus Criador e também a Jesus, nosso amado Salvador. Desde o dia de finados do ano passado, faleceram nossos irmãos. No dia 8 de novembro do ano passado, Ari Jansen. No dia 30 de novembro, o pastor Martin Deg. No dia 30 de dezembro, a irmã Leda Leonhardt. E no decorrer deste ano, no dia 10 de janeiro, faleceu Natalírio Puls. No dia 15 de janeiro, Darwin Roth. Dia 11 de fevereiro, Silvia Becker. No dia 29 de fevereiro, Romeu Borges. No dia 1º de abril, Salete Loic. No dia 22 de abril, Carlos Lüders. No dia 26 de abril, Dulce Martinho. E no dia 28 de abril, Dilon Jandrei dos Santos. No dia 11 de maio, o irmão Edgar Witt. No dia 1º de julho, Leonida Schaefer. No dia 25 de julho, Malvina Dalke. No dia 5 de agosto, Ingo Fritsch. No dia 22 de agosto, Sérgio Svoboda. No dia 23 de agosto, Gisela Priori. No dia 26 de setembro, Alberto Elgert. E no último mês de outubro, no dia 6, Elsa Stadler. No dia 8, Oscar Adolfo Johnson. No dia 10, Elvira da Silva Berthold. E no último dia 26, Maria Helena Fetzer Knetig. Antes de orarmos e darmos graças a Deus também pela vida destes irmãos e irmãs, quero lembrar as palavras de Jó, este livro que estamos lendo agora em nossa congregação. Lá no capítulo 1, verso 21, após ser informado de que faleceram seus filhos, assentado na terra em grande sofrimento, Jó declarou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Também agora convido a todos para orarmos e também darmos glórias ao nosso Deus. Ó Deus bondoso, Pai Celestial, primeiramente queremos te render graças pela vida destes irmãos e irmãs aqui mencionados e pela sua morte bem-aventurada. Também queremos agradecer por tudo que fizeste na vida deles
e através da vida deles, em suas famílias, na sociedade e também na igreja. Renova no coração dos familiares e no coração de todos nós a viva esperança da ressurreição e da vida eterna. Também queremos te pedir, bondoso Deus, aqui na terra, em meio às nossas necessidades, acolhe-nos. Em meio às nossas canseiras e enfados, acolhe-nos. Em meio aos pecados que nos cansam, acolhe-nos. Também, Senhor Deus, especificamente nesta segunda onda da pandemia que começa a acontecer pelo mundo, nós mais uma vez pedimos, Senhor, dá-nos serenidade, dá-nos responsabilidade, dá-nos a firme confiança no Teu amor e na Tua misericórdia. Tem compaixão de nós e de toda a humanidade. Tem compaixão da Tua igreja. Vivifica a Tua igreja. Não permite, Senhor, que a Tua igreja deixe Jesus de lado e se firme em regras e conceitos estabelecidos por ela própria. Ó Senhor, santifica, purifica e vivifica a Tua igreja. Conserva-nos todos firmados em Jesus. Não permite, bondoso Deus, que leis, regras e cerimônias humanas nos afastem de Jesus. Que o Teu Evangelho continue libertando os seres humanos como Jesus garantiu. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E ainda que vivamos na firme promessa de Jesus, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ouve-nos e atende-nos, bondoso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Despeço a todos com a bênção e a paz do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo um grande abraço para todos os nossos irmãos e irmãs aqui da congregação e também de outras partes do Brasil e também de outros países que sempre estão conosco neste momento de culto. Mais uma vez, deixo o meu abraço também aos irmãos e irmãs enlutados, tanto da nossa congregação como também dos irmãos e irmãs que participam deste momento de culto. Cada um deve ter seus sentimentos, suas alegrias, suas expectativas, mas também suas saudades e dores. Então nós nos abraçamos neste dia, desejando que a bênção e a paz de Deus, a paz que só Cristo pode dar, conforte os corações de todos. Aqui na nossa comunidade Cristo nós temos o nosso cemitério, o cemitério luterano, e lembramos aos que estão aqui em Porto Alegre que tanto no dia de hoje como também no dia de amanhã o cemitério estará aberto para a visitação, para aquele momento de saudade, mas também um momento de oração, de alegria, de gratidão e de esperança. Lembramos as programações da nossa congregação, temos os cultos presenciais
em nosso templo aos domingos às 10 horas e também aos domingos às 19 horas. E chamo a atenção para o nosso estudo bíblico, para a live de estudo bíblico, que acontece nas quintas-feiras às 19h30. É o convite aí para nós marcarmos esta data e participarmos todos juntos, sempre, semanalmente, de um momento de estudo bíblico. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo permaneçam com todos neste domingo, nesta semana, até o próximo domingo. Amam Deus serão iguais ao bem.